voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre os novos caminhos da mineração ou, quem sabe, os caminhos antigos que não queremos que aconteça de novo. Senhores, secretário, duas perguntas para você, mas antes disso, boa noite, Jairo. Eu assisto seu programa toda quarta-feira, é uma excelente opção na TV. Manda um abração aí. Júnior, abração. Júnior lá de Florestal. Que alegria ter a sua confiança e a sua companhia, tá, Júnior? Secretário, duas perguntas. A primeira eu acho que o senhor já respondeu quando fiz a questão com relação a um governo que se coloca com o seu principal artífice, um empresário, se esse Estado nos protegeria do lucro, de desejo de lucro incessante das empresas. Boa noite a todos. Gostaria de saber do secretário de Estado o que está sendo feito pelo Estado como forma mitigadora para que nunca mais aconteça o rompimento de barragem, como aconteceu em Mariana e Brumadinho. Um abraço a todos. O Cláudio de Brumadinho. Quando o secretário colocou em menos de um mês a proposição de uma lei que fizesse a regulação das barragens. Agora, olha que pergunta interessante, secretário. E aí, senhores, pergunta ao secretário qual o papel dos órgãos de fiscalização e controle, a ANM, por exemplo, nas tragédias que se abateram por conta do rompimento de Fundão e B1, Córrego do Feijão. É preciso, Jair, lembrar que a ANM ela é uma instituição que foi criada em 2017 ainda, então ela tem pouco tempo de existência e ela teve que ser reinventada, ainda com esse período tão curto, né, por conta das tragédias, da tragédia especificamente que aconteceu em Brumadinho, né? Então, a ANM está se mostrando de forma muito mais proativa, em parceria com uma instituição importante que colabora muito nessa governança, que é o IBRAM. O IBRAM ele congrega as empresas mineradoras, que se mostraram, né, muito interessadas em promover mudanças substantivas no setor, né, tornando as empresas mais seguras, a atividade em si mais segura, um diálogo com o poder público muito grande, que era um pouco distante. Então, notou-se uma melhoria significativa, as empresas estão mais abertas a dialogar com o Estado e, com isso, nós vamos construindo, né, uma nova mineração em Minas Gerais, né, porque é preciso buscar aquele equilíbrio, né, do qual falamos no início do programa, né. Sem atividade mineradora, a gente não consegue promover desenvolvimento econômico no Estado, tamanha dependência que o Estado tem dessa atividade. Ao mesmo tempo, a atividade mineradora ela precisa se reinventar até para ter credibilidade junto a um Estado como Minas Gerais que abriga essas empresas, né? Então, é uma construção de governança que vem sendo executada, vem sendo conduzida e nós no Estado estamos realmente não medindo esforços para que isso aconteça da melhor forma possível. Professor Beck, João, é claro que a pergunta que eu vou fazer para os senhores, ela é também ao secretário, talvez mais ao secretário. Hoje, levar os filhotes na escola é o que faz o Jair Stacanelli a pessoa mais feliz do mundo. Eu sou o cara mais feliz do mundo levando os filhotes à escola. E aí, passando, a escola que os meus filhos estudam nós somos de Contagem, então a nossa vocação ela é mais do que minerária, secretário, ela é industrial por natureza. Então, passando a escola é perto de uma dessas regiões industriais, com uma carreta com duas bobinas, João, de aço enormes do lado. E aí, meu filhote mais novo perguntou o que era aquilo. Mesmo porque disposta na carreta, as duas bobinas são muito pesadas, então elas estão distantes. Eu acho que, no fundo, ele deve ter pensado assim, poxa, por que não colocou mais bobina aqui, né? Sim. Eu expliquei para ele que quando vamos para Oliveira, que minha família é toda de Oliveira, João, a serra, ela já não é mais como a serra da minha infância. Sim. A serra foi destruída. A serra ali próximo do município de Igarapé, João, de Itatiaiuçu, ela já foi totalmente destruída. Quando você passa ali na reta, professor Beck, de Igarapé e você olha para a serra, não é a serra que eu lembro. Então, toda vez que eu passo, aquilo ali mudou. Sim. E isso dá uma coisa estranha na gente. O Jairo está aqui abrindo o coração para os convidados dele. Como que a gente pode, e aí eu disse para os meninos, que o minério que é tirado, aquela terra vermelha que é tirada da Serra de Igarapé, ela se transforma naquela bobina enorme. E aquela bobina, a gente estava passando lá da Etra, que é uma grande fornecedora da Fiat, aquela bobina ia se transformar na parte do carro. Sim. Como que a gente, João, vai deixar de ser algo que somos desde o dia que fomos descobertos? Como que a gente vai deixar de ser um lugar de extração, de commodity, para a gente também produzir valor agregado nesses
Extremamente importante sua pergunta, tá? E antes de entrar nela, tá? Eu voltaria nas palavras do secretário da importância do IBRAM. O IBRAM teve uma reativação em Minas Gerais e a ponto de partida está exatamente em ter colocado lá recentemente 2 profissionais do ramo ativos que conhecem todos os problemas da mineração de Minas Gerais. Estive com um deles hoje no Copan, tá? E isso dá uma segurança muito grande para esse estado, porque o grande problema da mineração, um deles, e disso aí que você está falando, é exatamente política de estado. Eu vou me referir ao passado, porque eu não quero entrar em discussões do momento, tá? Inclusive, mas aos últimos 10 anos. E o que se faz quando se tem a mineração? A mineração, a Europa foi grande mineradora durante toda a metade do século passado. Os Estados Unidos foi e ainda é um grande minerador. A mineração é a base para desenvolver a indústria de transformação e as fases sequentes da geração de riqueza. E nós não fizemos isso. A nossa indústria está encolhendo. Sim. A nossa indústria de transformação, tanto a do Brasil como a de Minas Gerais, está encolhendo. Então, essas bobinas que você viu lá, pode ser que está indo para Pernambuco. Por quê? Porque a nossa fábrica, a grande fábrica moderna, uma das mais modernas do mundo, que deveria ter vindo aqui para Betim, para utilizar esse aço produzido no estado, que já foi o maior produtor de aço também nas últimas décadas e que está correndo o risco de perder a posição de produtor de aço. O grande produtor de minério de ferro já está perdendo essa posição, porque Minas Gerais acabou de perder a liderança que detinha nos últimos 300 anos, acabou de perder em 2019 para o Pará. Nós estamos produzindo 4% a menos do que o Pará, alguma coisa dessa forma. Então, essas bobinas que você vê da serra que está sendo lá, de uma certa forma, minerada, pode ser que ainda poderia estar indo para outro estado. Produzir veículos lá que vêm ser vendido aqui porque o Sudeste ainda é o maior mercado consumidor. E isso é realmente um grande problema. Uma política que precisa transformar o Estado minerador, manter a mineração e transformar também a indústria de transformação e os outros ramos da indústria. Sobeck, como que a gente consegue fazer isso? Deixarmos de ser apenas o fornecedor da terra e fica para a gente o buraco? Para ser produtor, sim, eu diria, do carro e da chapa. Jairo, esse é um problema de cunho estratégico nacional, de política de desenvolvimento econômico e modelo de desenvolvimento econômico, eu não diria apenas do Estado. Claro que o Estado, e o secretário tem mais propriedade para falar do que eu sobre o Estado. Porém, eu vou me permitir expor a minha ideia em relação a isso. A vocação do Estado, ela naturalmente é produzir os insumos, as matérias-primas, mas com ela nós poderíamos ter também uma indústria de transformação agregada. Agora, para isso, é necessário investimento, capital e plano estratégico de desenvolvimento nacional. Agora, sua pergunta poderia ser ampliada. Por que o modelo totalmente baseado em exportação, tá, de commodities e não de transformação e exportação de produtos acabados? Tem uma série de fatores, tem competitividade internacional, tem a questão de políticas e incentivos, tem questão tributária, tem questão de capital necessário para investir quando comparado com grupos externos. Secretário, então deixa eu... A bola foi brilhantemente levantada por eles, mas deixa eu colocar o nióbio, que é um elemento que nós temos, talvez, João, a grande jazida disso do mundo, né, é que temos, Sim. que é um mineral que, se acrescido a uma chapa de aço, torna essa chapa infinitamente mais maleável, mais condutora. O que a gente pode fazer, secretário, para que... Claro, eu não quero ter a pecha da Minas
onde o buraco fica com a gente, o desenvolvimento fica com os outros e a gente tem que pagar mais caro. Secretário, você tem 1 minuto apenas, por favor. Difícil 1 minuto, Muito. né, Jairo? Vamos lá. Em primeiro lugar, a questão da atividade mineradora inserida num contexto nacional em que o Brasil, né, ele se insere, por sua vez, num contexto internacional. Obviamente, de desindustrialização, no caso brasileiro, né? Então, o Brasil perdeu competitividade para outros países, especialmente países asiáticos, claro, temos que mencionar a China, né? E isso fez com que boa parte da indústria ela deixasse de se desenvolver internamente, como foi nos anos 60, 70 e 80, até os anos 80, e a partir dos anos 90 fomos perdendo essa competitividade e essa maior capacidade de internalizar, digamos, esse insumo extraído da mineração e transformá-lo, né, em um bem final, né? Por outro lado, quando nós falamos de minerais estratégicos, nióbio, é justamente um dos aspectos que estamos focando no Estado, né? Nós estamos para lançar o Plano Estadual de Mineração, que contempla minérios outros que não são, obviamente, apenas minérios de ferro. O nióbio ele tem um papel importante, não só o nióbio em si, como o próprio rejeito do nióbio, que são, como subproduto, as terras raras, né? Muitos componentes podem ser produzidos aqui em Minas Gerais, que é um estado que tem uma alta concentração de talento, 11 universidades federais, mas é preciso, claro, pensar isso de forma estratégica para que a produção aconteça aqui no estado de Minas Gerais. Secretário João, professor Beck, que alegria tê-los cá. Tenho certeza que a gente produziu conhecimento, debate, questionamento e desafios. O Horizonte Debate fica por aqui. Perdeu algum programa? É só você entrar no site da TV Horizonte e conferir. Envie os seus comentários e sugestões para a gente pelo WhatsApp da TV Horizonte, nesse número que está aí na tela. Até o próximo programa, até a próxima quarta-feira. Tchau!